Oi gente, sejam bem-vindos ao Super Acadêmico com a segunda parte do vídeo sobre super-heróis e a filosofia, livro aqui do William Irving, coletânea de Matt Morris e Tom Morris, deve ser parentes. Então na primeira parte do vídeo, vocês devem ter visto, quem não viu dê uma olhada aí, eu falei sobre a imagem do herói, que é a parte 1 do livro, e depois sobre as questões existenciais sobre o super-herói. E aí hoje eu vou falar sobre o dever moral dos heróis, dos super-heróis, e a questão da identidade e da metafísica. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo e dar uma olhada aí também na descrição do vídeo que tem disponível aí de música, livros, redes sociais, etc. Então vamos lá. Na questão do super-herói e dever moral, o principal elemento é o seguinte, o questionamento que é feito pela maioria dos autores, né, de cada capítulo é um autor diferente, é que o herói, né, o super-herói no caso, o herói fictício que tem superpoderes, por que que ele faz o bem, né? Por que que ele se dedica a fazer o bem? Porque não há uma necessidade intrínseca nisso. Eu pessoalmente acredito que se existissem pessoas com superpoderes ou superpoderosas, elas provavelmente se imporiam. Eles provavelmente se imporiam sobre os outros de uma maneira autoritária. Isso é a minha visão, né? Que é a mesma visão que eu tenho a respeito da própria ideia de divindade ou deidade. Né? Se existissem entidades supra-humanas capazes de controlar coisas além da capacidade humana, provavelmente seriam maus no sentido da compreensão humana, porque eles estariam, na verdade, acima de qualquer bem e mal, né? Que é uma coisa que o Nietzsche também fala. Porque a própria existência superpoderosa acabaria levando a isso, pelo menos ao meu ver. Eles colocam muito o questionamento do seguinte sentido, que os super-heróis, pelo menos a grande maioria deles, tem um convívio humano. E esse convívio humano faz com que eles acabem fazendo escolhas morais pelo bem, né? Pela ajuda aos outros, às outras pessoas. De maneira às vezes altruísta e sacrificando. A própria mitologia é cheia disso, né? Então a mitologia grega com os sacrifícios do Hércules, né? Os sacrifícios do Teseu, os sacrifícios do Aquiles, todos esses sacrifícios heróicos servem como uma espécie de expressão da demanda humana por alguém que seja superior, mas ao mesmo tempo que seja dedicado a nós, né? A próprio cristianismo tem esse modelo, né? Então você tem o personagem central do cristianismo é justamente alguém que é super-humano, supra-humano, mas que se sacrifica pelos seres humanos. Então, ao meu ver, a mesma mentalidade, né? A mesma narrativa se reescrevendo por novos moldes, como o Joseph Campbell também fala no Herói de Mil Faces. Então, no caso, eles trabalham aqui com o conceito do Anel de Giges, por exemplo, né? Na República de Platão, um dos personagens, né, do diálogo menciona o Anel de Giges como sendo uma história de alguém que, ao adquirir o poder de ficar invisível na hora que quisesse, girando o anel, podia pegar e ver o que os outros estão falando sobre ele, sem as pessoas saberem, e usar isso a seu favor. Que no princípio do raciocínio moral humano comum, me parece que seria provavelmente o que se faria, certo? Então, por que que uma pessoa que tem essa habilidade iria usar isso para ajudar as outras pessoas, fazer o mundo melhor, tal? O argumento platônico, né, é justamente que se você é uma pessoa que usa as suas habilidades para a injustiça, você vai criar um ambiente todo de injustiça, vai ter medo o tempo todo. E quando você usa isso para criar um mundo, um ambiente de justiça, você vai ter um ambiente equilibrado, né, um ambiente harmonioso no geral. E aí evitaria de ser perseguido e tal. Aí são mencionados, por exemplo, a situação do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que
elevado pelo senso de responsabilidade após, inclusive, a morte do tio dele. Então ele, por ter poderes, ele podia ter impedido a pessoa que matou o tio dele, e aí a partir daí ele passa a perseguir o desejo de ajudar as pessoas e impedir que outras pessoas se machuquem, já que ele tem esse poder e pode fazer isso. E teve um momento que ele escolheu não fazer, né, que foi o que acabou levando à morte do tio. E tem a questão dos X-Men também, que no caso são seres que, por causa do nascimento, como pessoas com características diferentes, são perseguidos por essas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, são compelidos moralmente a ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, né? Então, essa ajuda das pessoas... bom, então eles protegem as pessoas comuns, apesar das pessoas comuns perseguirem ele, né? Por que isso? Sendo que na mitologia dos X-Men o contraponto é justamente os mutantes que resolvem lutar contra os seres humanos. No caso, o melhor exemplo é o Magneto. Então, o Magneto e o Professor Xavier são justamente essa expressão de escolhas morais por caminhos distintos, apesar de origens similares, né? Então, são duas pessoas com coisas estranhas, poderes estranhos, que são perseguidas por causa desses poderes. Um escolhe que, apesar da perseguição, vai ajudar as pessoas, e o outro que, devido à perseguição, vai pegar e destruir as outras pessoas para poder se tornar predominante. Sei lá, sempre me parece que as escolhas nesse sentido fazem mais sentido devido a serem pessoas com habilidades anormais, né? Porque é muito difícil justificar a escolha moral na realidade baseado no fato de se ter a possibilidade de fazer algo além do comum. Mas, no final das contas, né, como eu já falei no outro vídeo, os super-heróis representam muito esse arquétipo, né, de representação do ser humano, e por isso a ideia de expressar um pouco do desejo nosso de construir um mundo melhor. Apesar, é claro, de que se tivéssemos os poderes, provavelmente não faríamos isso. Eu acredito nisso. Tanto que quem tem poder de verdade no mundo real, né, pessoas com dinheiro, com poder, com, né, possibilidade de fazer transformações, não fazem transformações para si mesmos, né, para ganharem mais dinheiro e tal, e não necessariamente para transformar o mundo num lugar melhor, mesmo que um ou outro exemplo seja isso. E a parte final do livro fala sobre as questões de identidade e metafísica do super-herói, que ele constrói, são 3 autores nessa parte. Um constrói a questão da identidade no sentido metafísico do Hulk e do Bruce Banner, né? Hulk e Bruce Banner é uma pessoa só ou duas? Tá? Então, esse é um questionamento que é colocado no capítulo. E é interessante porque nos filmes, inclusive, né, tradicionalmente, nos primeiros filmes do universo Marvel, o Bruce Banner chama o Hulk de outro cara, né, o outro cara, né? Então é como se fosse uma outra pessoa, outra entidade com personalidade. E aí ele coloca um experimento mental em que o Bruce Banner estaria num tribunal respondendo judicialmente pela destruição promovida pelo Hulk. Então, um advogado argumentaria: não foi ele, foi o Hulk, mas é a mesma pessoa ou não é a mesma pessoa? Certo? Então, esse tipo de questionamento, que é um questionamento físico e metafísico no sentido do que é a identidade, né? O que é o eu, o que é a pessoa, o que designa um ser humano como sendo ele e não outro. E tem ele fala a questão do multiverso. Agora é engraçado que ele usa uma palavra estranha. Em vez de multiverso, que é uma palavra mais atual, ele usa multi-universo, o que em termos é uma contradição, né? Multi-une seria os muitos de um só. Não faz muito sentido, mas é como ele usa. Então são questionamentos sobre o desenrolar de problemas relacionados com viagem no tempo e a múltiplas realidades convivendo paralelamente.
E aí ele cita o caso da construção narrativa da DC ao longo do século XX, em que eles foram criando narrativas paralelas, usando esse artifício do multiverso. E aí, em um certo momento, eles decidiram que tinha que haver algum tipo de história que unificasse tudo, para fazer um alinhamento de todas essas linhas temporais e universos e tal. E aí, assim, a grande problemática é que teve uma sobra, né? Então, eu vou pegar um exemplo só do que foi falado, apesar de falar muita coisa. O exemplo do Super-Homem, quer dizer, um Super-Homem de um universo específico, ele lembrava dos outros universos, enquanto ninguém mais lembrava, porque foi feita uma mudança na linha temporal. E aí o drama dele de, por exemplo, não existir mais a esposa dele, a Lois Lane, de isso está diferente, isso é assim, isso é assado. Então, esse relacionamento do existencial, né, do indivíduo, com a realidade em que ele não se encaixa mais, porque ele mesmo ajudou a mudar ela, é um questionamento bem interessante que é feito sobre a própria realidade humana, né? Já que a realidade humana está vinculada muito à autobiografia. Então a gente se entende muito pelo caminho histórico que a gente fez. Então, se há uma mudança nisso aí, como é que acontece assim, num paralelo realístico, seria como se eu vivesse até o momento que eu estou vivendo, 40 e tantos anos, quase 50 anos. E aí eu tenho sei lá, um acidente, alguma coisa assim, tenho uma lesão cerebral e de repente tudo que eu vivi não faz mais parte da minha autobiografia. E aí eu tenho uma espécie de construto diferenciado do que foi a minha vida e vou reconstruindo a partir dos outros, dos relatos, dos estudos. Então é como se eu vivesse num mundo em que eu nunca tivesse existido, porque o eu de agora, após a lesão, não existia antes. E o eu que todo mundo lembra, para mim, nunca existiu. Então é uma coisa bem legal de se colocar. E o último capítulo fala sobre. Vai aparecer, rapaz. O último capítulo fala sobre a questão das identidades, né? Que foi um que eu mencionei, a coisa que eu mencionei no outro vídeo. O autor do capítulo, que é o Tom Morris, ele fala de como a identidade do Super-Homem, em contraposição à identidade do Batman, é uma identidade diversa, né? Aliás, ele diz que a identidade do Super-Homem é diversa, diferente de todos os outros heróis. Enquanto todos os outros heróis eles eram seres humanos que se tornaram heróis por algum acidente, alguma transformação, algum trauma, como é o caso do Batman. O Super-Homem ele nasceu um alienígena com superpoderes porque chegou na Terra, tal. E está na Terra, deu superpoderes para ele. Então ele é um super-herói, digamos assim, um superente. E aí ele é criado, né, por uma família e aí escolhe manter um personagem como sendo sua identidade alternativa, como sendo Clark Kent. Certo? Então seria diferente dos heróis que se tornaram heróis. Né? Então ele é um herói que escolhe manter uma identidade alternativa de ser humano. Então isso é bem interessante porque bate sim com uma coisa que aparece no filme Kill Bill, que muita gente gosta, inclusive, da interpretação dada ao Super-Homem nesse filme, porque o Bill, né, o personagem do filme, ele fala, comparando o Super-Homem com a Beatrix, dizendo, ó, você nasceu desse jeito, e aí você inventou um personagem para se adaptar ao mundo, que seria mais ou menos como o Clark Kent. Então, Clark Kent é aquele bobalhão, né, inocente, ingênuo, que todo desajeitado, porque ele é como o Super-Homem vê as outras pessoas. E aí tenta se enquadrar sendo daquele jeito para que não só ninguém suspeite que ele é o Super-Homem, já que só colocar o óculos é uma idiotice, mas também porque é a maneira que ele achou de se incluir. Aí no artigo, né, no capítulo, o cara menciona o seguinte, que essa questão da identidade, com o tempo, pode se alterando. Então, ao longo da história do Super-Homem, ele mudou, ele tentou mudar, ele vem mudando de um alienígena que tem uma identidade humana,
para poder se enquadrar, mas que à medida que vai se identificando cada vez mais com a espécie humana, ele vai se tornando mais o homem, certo? Que atua como super-homem. Enquanto que o Batman era um ser humano, Bruce Wayne, que por causa do trauma se transformou, né? Se moldou para ser um vigilante, né? Um combatente do crime. E ao longo do tempo ele foi deixando de lado a identidade, a persona de Bruce Wayne, e se torna cada vez mais o Batman. Então há um ponto em que hoje em dia se reconhece os quadrinhos como sendo a identidade principal daquela pessoa é o Batman. E aí ele se disfarça de Bruce Wayne para poder atuar na sociedade, mas o Bruce Wayne acaba sendo um disfarce e o Batman a identidade. Então seriam caminhos opostos em relação ao Super-Homem, mas são maneiras interessantes de ver a questão da identidade do ser humano, da pessoa, né, e como ela desenvolve isso ao longo da vida. Então, bom, no final das contas, é uma leitura interessante, um pouco superficial em alguns momentos, mas levanta questões bem legais. E para quem curte esse mundo do cinema, da cultura pop, dos super-heróis, e reconheço como sendo as mitologias modernas, né? Que são justamente as expressões desses arquétipos, como eu falei, da nossa psique. Então, vale a pena, se não ler o livro, mas pelo menos refletir a respeito e ver aqui no vídeo, né, sobre isso. Eu vou terminando, espero que tenham gostado desses 2 vídeos dessa semana. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e até a próxima.